सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसी प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूषु वधूषु पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति दयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसयत न गर्हेत विश्व में एकात्मन पश्यन प्रकृति पुरुषेण च। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसयत न गर्हेत विश्व में एकात्मकम पश्यन प्रकृति पुरुषेण च। गौड़ीय गोष्ठीपति Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que é a natureza da alma condicionada encontrar defeito nos outros, mas a alma condicionada não vê nenhum defeito em si mesma. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que é da natureza da alma condicionada não ver defeitos em si mesma. Eles só conseguem enxergar defeitos nos outros. Essa é a sua natureza. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que é meu conselho a todos vocês. É meu conselho a todos vocês. Por favor, tentem encontrar defeitos em vocês mesmos. Tentem retificar os seus próprios defeitos. Continuem retificando. Em pouco tempo você se torna um sadhu por esse caminho. Não tente achar defeito nos outros, porque uma alma condicionada que acha defeito nos outros, isso é como uma espécie de colisão. Eles têm a sua responsabilidade, as almas que alcançaram a perfeição, para retificar os outros como acharyas. Isso não significa Prabhupada disse, um acharya genuíno, uma elevada personalidade, uma personalidade espiritualmente elevada, que vai seguir as mesmas regras estabelecidas por Bhagavan, pelo Guru Varga, descritas também neste mantra chamado Vachovegam, que descreve o controle sobre os sentidos, dizendo que aquele que controla os sentidos pode corrigir o mundo inteiro, pode fazer de todos os seus discípulos. Aquele que tem controle de todos os seus órgãos dos sentidos. E é claro que isso só é possível para os Vaishnavas. Os yogis, os gyanis podem subir até um determinado ponto, mas 100% nós não poderíamos dizer que eles consigam. Então, se você diz Vachovegam, Krodavegam, tudo isso é igual a indicar um Vaishnava. Somente ele pode ter esse tipo de comportamento. Um Vaishnava elevado pode controlar o mundo inteiro, pode corrigir o mundo inteiro, ensinar para o mundo inteiro, apontar o dedo contra o mundo inteiro, mas as outras pessoas não têm esse direito. Elas não têm o direito de guiar umas às outras, de corrigir os outros. Porque Prahlad Maharaj já declarou a nossa cegueira não permite que nós enxerguemos nada. Prahlad Maharaj já havia dito isso. As pessoas não têm ideia de que Vishnu seja o objetivo final. Então, como elas poderiam controlar os demais? Sem ter informações sobre a verdade absoluta, eles não poderiam fazê-lo, eles não têm o direito de fazê-lo. Então, dessa maneira, veja, somente aqueles Goswamis, aquelas personalidades elevadas,
Eles têm o direito de controlar o mundo inteiro. Eles podem corrigi-los, mas uma alma condicionada não pode controlar outras almas condicionadas. Prabhupada repetidamente disse isso. E é meu pedido. Não tente se ocupar de controlar os demais. Isso vai ser um motivo de amarra para você. Tente retificar a si mesmo. Tente retificar a si mesmo. Um outro ponto qual é? Se uma alma condicionada controlasse as outras, então, Prabhupada diz que você não deve criticar. Ah, tá bom, eu não vou criticar, mas eu posso elogiar? Não. A alma condicionada, uma alma condicionada não pode apreciar outra. Por quê? Porque enquanto você aprecia alguém, elogia alguém, você precisa se concentrar no seu caráter, no seu comportamento, na sua natureza. Você tem que fazer isso. Neste caso, você pode cair, porque o caráter das pessoas é guiado por Maya. Então, tal pessoa pode ser alguém, uma grande personalidade do ponto de vista da matéria. Mas mesmo assim, quando você se concentra, como Rabindranath Tagore, Netaji Subhas Chandra, como homens eram muito bons, mas não eram sadhus. Então eles têm qualidades materiais, concepções materiais. Bankim Babu, Vidyasagar, todos. Que quer que você, qualquer personalidade que você aponte, você não tem o direito de criticá-los, mas também não tem de elogiá-los, porque eles estão numa condição material. Uma condição material. E nessa condição, se você os aprecia, então você vai ter que se concentrar nas suas qualidades materiais. Isso pode fazer você cair do processo. Ou você tem que realizar que essa criação é em si mesma muito complicada. Ela é feita de Prakriti e Purusha, da conexão da sociedade entre Prakriti e Purusha. Mas eu não devo usar essa expressão joint venture, sociedade, porque Prakriti é a natureza, ela é a matéria. Então, de qualquer forma, essa palavra Prakriti nós devemos usar, somos forçados a usá-la, porque ela é o ingrediente do universo material. E junto a Purusha, né, as jivas, a Krishna, elas fazem a criação funcionar. Então, as almas têm iniciativas, elas se sentem inspiradas, elas querem seguir o karma. Dessa maneira, toda a criação se manifesta. Caso contrário, nós deveríamos brincar com Krishna dentro de Vrindavana. Ilimitadas jivas sem nenhuma luxúria. Por que ilimitadas? Porque Krishna brinca com infinitas jivas em infinitos universos. Então, nós deveríamos brincar com Krishna sem nenhum tipo de tensão, sempre brincando, e agora nós convidamos o samsara dentro de nós. E, então, no tempo do seu nascimento, não existe essa relação tão forte com o samsara. Você vai crescendo, porém vai se acumulando samskaras, e os seus samskaras precedentes também começam a agir, e você será guiado na direção da aceitação do samsara, do ciclo material. Ele não está eternamente presente dentro de você, mas isso é uma situação perigosa. Prakriti e Purusha fazem toda essa criação. Então, o que nós estávamos discutindo ontem
Você pode se lembrar, uma vez eu quis apontar um verso do Narada Pancharatra. Você se lembra do Narada Pancharatra? Essa escritura é escrita por Narada Muni. Então, essa informação para aqueles que são tendenciosos, que têm alguma concepção material, um partidarismo, eles dizem isso é bom, isso é ruim. Mas no Shastra, no Chaitanya Charitamrita, está escrito: então, dentro dessa concepção do que é bom e do que é ruim, do que é certo, do que é errado, isso cria uma grande miscelânea, uma concepção misturada. E é natural que seja assim. Então, mesmo que o tattva último é o Advaya Jnana Tattva, a unidade na diversidade, diversidade na unidade, nós aprendemos que todo o tattva é um e único. Na verdade, é uma e única. Mas mesmo assim, a nossa concepção dual sempre vai nos colocar em problemas. Sempre. Nós estamos sempre prontos a perseguir, nós achamos que é confortável apontar isso é sujo, isso é limpo, isso é bom, isso é ruim. Isso acontece o tempo todo conosco. Então, quando alguém sobe no nível, como no caso de Sriman Mahaprabhu, então Sanatana Goswami desenvolveu uma doença perigosa de pele. O corpo todo dele estava cheio de feridas de sangue, ele estava sempre se coçando. Sanatana Goswami não queria que Krishna o abraçasse, que Mahaprabhu viesse e o abraçasse, porque ele vai tocar esse veneno que está no meu corpo, vai tocar o corpo transcendental do Senhor Supremo. Então, Sanatana Goswami sentia muito, estava cheio de pesar e dor. Mas Mahaprabhu não vai obedecer a esse seu pedido. Mahaprabhu vinha todos os dias. E, em primeiro lugar, ele abraçava Sanatana. Sanatana corria e dizia, não me toque, não me toque, mas o Senhor Supremo não estava pronto para obedecer esse seu pedido. Então, um dia, Mahaprabhu expressou um lindo Siddhanta Vichar, que eu até falei agora há pouco. Qual é? Mahaprabhu um dia veio, abraçou Sanatana, e o corpo de Sanatana se tornou tão bom como ele era antes, um corpo perfeito. Então Mahaprabhu disse, Sanatana, veja, Bhagavan Shri Krishna quis criar uma doença de pele no seu corpo para me testar. Na verdade, Bhagavan Shri Krishna quis criar uma doença de pele perigosa em você para me testar. Porque Krishna queria saber se eu detestava você ou não, se eu odeio você ou não. Então, veja, eu sou um sannyasi, eu tenho um olhar equânime. Se eu abraço você e você chora, mas quando eu quero que eu abrace você, eu sinto um bom perfume, o perfume do sândalo. Uma mãe, quando uma criança desenvolve um tipo de doença de pele ou qualquer outra doença, a mãe não vai detestar o filho. Ela vai pegar o menino, colocar no colo, vai lhe dar tratamento. Essa é a natureza da mãe. Então, dessa maneira, sannyasi é pai e mãe, um sannyasi é pai e mãe de todas as jivas.
Então eu não tenho o direito de detestar você, disse Mahaprabhu. Krishna é muito inteligente, ele é muito esperto, ele criou essa doença para me testar. Minha intenção, meu comportamento. Então não se preocupe, fique aqui. Depois de algum tempo eu vou mandar você para Vrindavan. Então, dessa maneira, a alma condicionada não consegue realizar quem são aqueles que têm uma personalidade espiritualmente elevada. Eles estão sempre observando o mundo, mas eles não veem, as almas que alcançaram a perfeição não veem homens, mulheres, pobres, ricos, educados, tolos. Não. Eles não veem essa concepção. Porque jovem, velho, uma criança, essa é a natureza do corpo. Essa não é a natureza da alma. A alma está eternamente presente. Então, é algo aparentemente complicado. Então, por exemplo, para aquele inspetor de polícia e outros, ótimas personalidades que quiseram fazer essa pergunta. Então, portanto, eu me senti inspirado em responder. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los, porque por conta deles que eu me senti inspirado para dar respostas de todos esses assuntos secretos. Em primeiro lugar, eu ia pedir para que esses senhores e para as pessoas que são cheias de tendências ou de partidarismos, para que eles saiam disso. Eu posso pedir para eles, para que eles fiquem numa plataforma neutra. Eu não tenho um partido, uma cor, um partido político. E eu não vou esperar que você também tenha um. Então, tente ficar numa situação neutra. Observe os dois lados. Qual é o status de cá e qual é o status de lá. Não tente depender de uma fórmula assim tão comum que diz que a maioria deve vencer. Ou regras como a idade é que dá prioridade. Essas regras você não deveria seguir. Se você está ouvindo o Harikatha, eu imagino que você tem interesse. É por isso que você ouve o Harikatha. Então é meu pedido, em primeiro lugar, tente ficar numa plataforma neutra. Olhe este lado e olhe aquele lado. Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj diz: eu posso discutir isso amanhã. Ele disse: alguém com quem eu encontrei, ele se coloca como um filântropo, ou como um patriota, ou qualquer outra qualidade. Ele quer dizer, Maharaj, isso é que é bom. Isso é bom. Agir assim é bom. E outra pessoa pode dizer, não, tudo é bom. Tudo é bom. Isso é bom, aquilo também é bom. Então, há quem queira ficar numa plataforma plana para provar que eles são elevados, dizendo que tudo é bom. Mas se você encontrar com alguém, você vai falar, o meu lado é bom, o lado dele é ruim. Mas no momento presente, para se tornar popular, você vai ter que fazer um processo de compromissos. Você vai seguir o processo de reconciliação e compromisso, em concessões. Então, no caminho da prática devocional, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse várias vezes, nunca nós devemos fazer concessões. Essa é a natureza. Se o mundo é sujo, o que fazer? Então, alguém pode ter poder, dinheiro, e pode gritar. E um homem pobre que está numa boa posição, numa plataforma adequada, quem vai obedecê-lo? Quem vai obedecê-lo? Ele é muito pobre. Então você não tem vontade de obedecê-lo. Mas eu estava falando sobre isso ontem. Se você não tem fé, mesmo na verdade geral, como é que você poderia fazer bhajana da verdade espiritual? Se você não tem nenhuma chave do que seja a verdade
comum, a verdade geral. Como você poderia fazer bhajana da verdade absoluta? Então, se você não sabe o que é a verdade comum, como que você vai falar da verdade absoluta? Você está sempre pronto para mentir, para receber pratista, como quem coleta fezes e urina. Quanta audácia você tem? Eu cuspiria numa sociedade, numa instituição que não protestasse contra esse tipo de prática de contar mentiras. Como que você convida as pessoas da mídia e quer mostrar que você é um grande doador de uma livraria para ISKCON porque você ama Swami Maharaj? Você escreveu o contrário para mim numa carta. Como você ousa, simplesmente porque você tem poder e dinheiro? Você convidou um homem da imprensa. Eu estava falando sobre isso ontem. Shakuni Mama e Duryodhana, o tio de Duryodhana, Shakuni. A foto dos dois aparece nos jornais dizendo que eles são grandes doadores. Mas eu sou um trapaceiro, sou um homem caído. Essa é a sociedade. A sociedade nunca vai receber bênçãos. Uma sociedade assim nunca. Eles vão cair. E ninguém vai protestar. Como que você fala? Baba recebeu essa biblioteca. Eu recebi essa biblioteca de Shambhava. E eu queria fazer essa biblioteca de acordo com o desejo do nosso Guru. E você você escreveu uma carta para mim que você não estava doando, que você ia só fazer uma retificação dos manuscritos. E eu me pergunto, em quem eu devo acreditar? Se eu não posso acreditar num sadhu, em quem eu vou acreditar? Essa sociedade está chorando. Eles estão vivendo muitos problemas. Os grihastas vêm até os sadhus para encontrar solução. E nós vamos nos tornar trapaceiros para manipulá-los, para levá-los para o mau caminho? O mundo inteiro vai acreditar nessas pessoas? Eu disse ontem, Shakuni Mama, o tio de Duryodhana, o maligno tio de Duryodhana, ambos aparecem diante da mídia e são fotografados para sair no jornal como pessoas caridosas. Eu não tenho foto, porque eu sou muito pobre. Eu não tenho nada. Essa é a condição. Então, nesse estado, nessa sociedade, como você poderia esperar que você vai desenvolver a vida espiritual das pessoas? Você não pode dar garantia nenhuma que você pode fazer satsanga. Se você será responsável por isso se você escolher um falso guru. Você quer misturar tudo. Isso aqui também, isso aqui também. Você quer misturar as coisas? Então, nessa sociedade, existem Kamsas, Duryodhanas, Shakuni Mama, tio Shakuni. Eles serão honrados na sociedade materialista. Mas Balaji Maharaj existe. E o que é que ele acredita é a verdade. Então, aqueles que têm tendências, que são bairristas, que são partidários, por favor, venham para uma plataforma neutra. Você não precisa se render a mim ou votar em mim. Eu não preciso do seu apoio. Mas eu digo para você, fique numa plataforma neutra. Você não precisa estar do meu lado. Eu peço para você, também não fique apoiando eles também, tampouco. Então no Shastra está escrito, Shruti, Sriti, Puran, Adi, Pancharating, Viding, Vina, Oikantiki, Harer, Bhakti, Utpataiva Kalpati. It is called Utpat. Essa palavra Utpat significa sem sentido, nonsense. Sem ter nenhum suporte do Shruti, do Shriti, do Purana, dos Pancharatas, sem suporte das escrituras originais. Se um assim chamado mestre espiritual que não tem nenhuma formação, tem formação zero, negativa até, não poderia nem dizer zero, ele tem uma formação errada, ele vai dizer isso e isso. Não tem que seguir Ekadasi, eu sou um grande Vaishnava. Quem é o tolo que vai seguir tal pessoa? Quem é o tolo que quer segui-lo?
Aqueles que são idiotas genuínos vão segui-lo. Ekadasi, não precisa fazer Ekadasi, ele vai dizer isso abertamente. Não precisa seguir Ekadasi. Isso é verdade? E todo mundo quer seguir isso? Essa é a condição. Isso está acontecendo. Agora, então, depende do poder do dinheiro. Então, se existe dinheiro, o poder vem à mídia. E a mentira é convertida em verdade e a verdade é convertida em mentira. Então, o que nós temos que fazer com isso? Eles vão morrer e a gente não tem nada a ver com isso. Mas eles e seus antepassados não poderiam provar que eles estão dizendo a verdade. Eles não podem provar que essa seja a verdade. Porque suponha que você seja um advogado. Um advogado é aquele que segue todas as regras e regulações. Você não pode fazer, por exemplo, se você tem uma posição no departamento de polícia, você é forçado a seguir como servidor público, como um funcionário público, todas as regras que estão explicadas lá. Não é porque você tem poder que você vai fazer o que você quiser. Essa não é a regra. Você está sentado numa cadeira de acharya, porque você tem dinheiro, você acha que vai dizer, não, isso não pode fazer, isso é assim. Você acha que você é um grande herói? Você acha que você é um grande chefe? Se eu falar que não tem Kalki Avatar também, todo mundo vai dizer que não tem. Não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Você pode dizer qualquer coisa e todo mundo vai aceitar. Infelizmente, essa é a condição, isso acontece. Qualquer tipo de bhakti especial que você quiser inventar para mostrar para o público, você está criando caos, falta de lei. E agora alguém poderia apontar, Maharaj Srimati Radharani não faz Ekadasi, Lalita e Vishaka não fazem Ekadasi. Sim, é verdade. Você tem que se aproximar de um sadhu para receber a resposta correta, então. Você tem que se aproximar de um sadhu que é estabelecido em Acharan, cujas palavras, cada palavra que sai da sua boca de lótus é como fogo. Esse é o sadhu. Então, Radharani não segue o Ekadasi. Você põe esse tipo de argumento. Você põe argumentos em Lalita e Vishaka porque eles não estão seguindo. Mas você não vai ver que Chaitanya Mahaprabhu segue Ekadasi. Então você é muito esperto. Ah, você é muito esperto. Os demônios, eles também podem citar as escrituras para suportar, para sustentar as suas atividades imperfeitas. Essa é a natureza deles. Isso tem sido a natureza dos demônios desde sempre. Então, essa é a natureza. Os demônios também podem citar as escrituras e tentar sustentar as suas próprias atividades ilegais. Mas o Shastra é o Shastra. Livros de jurisprudência, de direito, não vão seguir isso. O nosso Sanvidan não vai seguir você. Você que tem que seguir as leis. É você que tem que seguir as leis. Você acha que porque você tem poder, você pode quebrar todas as leis? O que é a lei? Eu sou a lei, você vai dizer. Isso é uma atividade demoníaca. Isso é chamado atividade demoníaca. Isso não é bom. Então, Hiranyakashipu, se você for ao Shastra, Hiranyakashipu também cita as escrituras, as evidências das escrituras. Mas ele não pode provar que ele está fazendo coisas certas. Ele gostaria de usar as escrituras para sustentar a sua opinião, seu comportamento. Mas ele não está estabelecido de fato nas verdades do Shastra. Essa é o fato, a verdade.
Então, no Vedanta, Sankaracharya vai escolhendo alguns versos aqui e ali. Veja, esse aqui. Mas o que foi escrito antes, o que foi escrito depois, ele não quer ler. Mas o Shastra precisa ser considerado inteiro. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan Shri Krishna em pessoa. Chaitanya Mahaprabhu e todos os seus companheiros eternos, como Sanatana, Rupa, Jiva Goswami, Raghunatha, Gopala Bhatta, todos eles seguiam todos os conselhos das escrituras. Eles seguiam Ekadasi, o voto de Kartika, o voto de Purushottama, Purushottama Vrata, e todos os diferentes vratas aconselhados pelos Vaishnavas, eles seguiam. Mas você não está interessado em seguir isso? Quando Bhagavan Shri Krishna faz seus passatempos, o Senhor Supremo pode fazer o que Ele quiser, mas quando Krishna vem como um professor nesse mundo material para nos ensinar, nós não temos o direito de imitar o que Lalita, Radharani e Vishaka fariam. Se você vai dizer, a Radharani não canta japa, a gente nunca viu ela com a japamala na mão. O coração dela já bate como a conta da japa, tolos. O coração dela é a japa. Então, na forma de Lalita e Vishaka, eles vão satisfazer Krishna. Jugal Sarkar. Mas quando eles vêm na forma de Rupa Goswami Pada, ou de Sanatana Goswami Pada, ou de Jiva Goswami Pada, de Ramananda, eles vão seguir Ekadasis. E Mahaprabhu tenta quebrar Mahaprabhu pessoalmente tenta quebrar um Siddhanta errado que estava prevalecendo em Jagannatha Puri. Então, Mahaprabhu estava honrando a Parashada de Jagannatha, ele disse, mantenha ela ali. A Parashada de Jagannatha, ele honra, ele presta reverências. Deixa essa Parashada ali. Amanhã, porque hoje é Ekadasi, amanhã a gente vai honrar essa Parashada. Se alguém vai seguir Kamsa, Hiranyakashipu, então qual a solução nós vamos encontrar? Que solução nós vamos encontrar? Nós poderíamos somente nos lamentar por eles. Nós não poderíamos fazer nada por eles. Então não é uma questão de brigar, discutir, e sim é uma questão de entender a verdade absoluta. Ela nunca vai seguir você, é você que deve segui-la. Você tem que segui-la. O sadhu absoluto não vai seguir você, é você que tem que seguir o sadhu. Essa é a natureza. Shastra existe. Você deve seguir o Shastra. Se você não quer seguir, você pode ir para o inferno. É a sua escolha. Você tem toda a sua liberdade para isso. Você tem liberdade para falar o que você quiser. Mas isso não significa que o Shastra vai ser emendado por sua causa. No mundo material, existe a legislação, a Constituição, a Assembleia Constitucional, existem ministros que têm a maioria, por exemplo, eles fazem sentar juntos e fazer, mudar a lei. Essa lei que foi feita pelo governo precedente não é prática, então nós pensamos que nós vamos ter que mudá-la. Caso contrário, será um grande problema. Então todos os membros pensam assim, será? Então quando eles decidem, nós deveríamos mudar essas regras e regulações. Então eles vão passar uma lei que é aprovada por todos e vai se tornar uma nova lei. Mas isso não é o caso com o mundo devocional. Um acharya que tem dinheiro, que tem posição, fala, ei, não, tira Kalki Avatar. Meu Deus, mas isso é como
como aquele louco. Ratarati change korte, Muslim. They think so. They think we Eles are pensam que hero. podem fazer isso. Whatever Eles we pensam can que são say, grandes heróis. according to that, Shastra can be. Então, de acordo com o que a gente disser, o Shastra vai ser reformado. This is Não é wrong. assim. Isso está errado. So, Isso está errado. Shruti, Shruti, Puran, Adi. Então, Shruti, Shruti, Puran, Adi. Oikeantika Hari Bhakti, Utpatoiva Karma. It is one chaos. Like in Isso é um legal caos. affairs, Como num âmbito legal, por exemplo. Aqui e lá, todos estão undue desfrutando advantage. de vantagens Even ilegais. those big, Mesmo judge, aqueles que high são court judge, grandes juízes da Corte all Suprema. hooligans, they used to go, hey, you Ou have to change. os bandidos como estavam a dizer, você vai ter que mudar There's a isso. new history in Você this é um world. bandido? Essa é a nova história do mundo. Even one high court judge or Supreme Até um Court, juiz any da Corte judge, Suprema, even qualquer he has juiz, no right to go to ele não tem attend one direito function in his relative de ir house. na casa de um programa na casa de um parente. É proibido. Should stand Um in a juiz, neutral platform. ele deve He ficar numa cannot plataforma make any neutra. friendship with anybody. Ele não pode fazer amizade com qualquer He has no pessoa. right to attend a marriage party or Ele não nothing. tem o direito de ir numa festa de casamento. He should stand in neutral. Then, Ele if tem que this estar is the neutro rules para in the material julgar um world caso. about Se essa é a regra do mundo material judge or barrister, sobre juízes then ou what rule is applicable for one promotores, etc., que regra What deveria rule ser is aplicada applicable para um for me? acharya? I Qual regra é cannot make a aplicável new para rule mim? for you. Eu não posso I fazer uma cannot nova make a regra para new rule você. for Mataji's Não posso fazer uma because nova she is regra para as Mataji, she is Matajis weak. porque ela é Mataji, então ela é fraca. Eu não posso fazer The rule isso. says all same. A regra é You sempre a like to mesma. follow, you can follow. You Se don't você like to quiser seguir, follow, você go segue. away. Se você não quiser seguir, Who você is pode ir going to embora. stop you? Many Quem vai parar people você? going to hell. Countless people Muitas going to pessoas vão para o inferno. Incontáveis pessoas Countless vão para o people going inferno. to hell with their acharyas. Incontáveis Let them pessoas go. vão para o What inferno you junto can com seus do? acharyas. Only we Deixa have que eles our vão, o right que você vai to fazer? project our Mas nós act. temos o nosso direito de projetar os Don't fatos. So, Nós não temos medo. I was bound to speak all this thing because without Então, discussing eu estava this thing, forçado a falar isso. nobody can realize. Or E even sem after explicar isso, ninguém poderia so realizar. much discussion, people can Até realize. mesmo depois de explicar tudo isso, as pessoas podem realizar, mas não tem garantia. Eles podem realizar I ou have my podem duty to rejeitar. do Mas that eu tenho I meu am dever doing, de explicar. Então, isso eu that I am faço. doing anyway. É isso que eu estou fazendo. Yesterday, I Ontem, was discussing eu estava discutindo about this point. Already I discussed. sobre esse ponto. So, now I was discussing Uddhav asking, Eu estava discutindo, Uddhava pergunta. Uddhava pergunta. previously so many questions, Previamente ele fez muitas perguntas e recebeu muitas respostas de Krishna. Então nós já mencionamos essas perguntas com que ele começou ontem e anteontem. Isso nós já discutimos esse verso. Aqueles que são moksha vilasis, se eles quiserem sair desse mundo de dores e prazeres materiais e alcançarem moksha, libertação. Então, qual é a concepção geral de moksha? É sair do âmbito da dor e do prazer materiais. Então, a pessoa não pode ser tocada pela natureza material. Isso é a concepção geral de moksha. Então, se você for ver o significado interno, aí você vai ouvir que no Shastra, Muktir, moksha significa mukti. E mukti tem uma concepção geral. Você precisa se liberar deste samsara doloroso, no qual você sente dores. Isso também é uma forma de moksha quando você quer se afastar do mundo materialista, quando você quer ir embora do mundo material. No Shastra está escrito:
quando uma jiva descobre a sua própria Swarupa, sob a guia de um Sadguru Vaishnava genuíno, com uma associação boa, transcendental, e aí ele vai poder realizar, a minha Swarupa vai ser um servo, este servo eterno de Krishna. Então todos os problemas acabaram. Isso também é moksha. Uma outra coisa absoluta, mas quando você entende que prema está dentro do seu coração por Krishna, quando você pode discutir prema dentro do seu coração por Krishna, uma relação cheia de amor e de desejo de servir, isso é um ponto extremo, isso é chamado ponto extremo. Então, os Mayavadis, sobre moksha, eles pensam muito bem, nós podemos ir nos fundir no Brahman pessoal, essa é a solução. Essa é a solução. Aí o problema acaba. Você vai e se suicida espiritualmente. Como? Eles vão pular para dentro do Brahman e não vai existir a existência da sua Atma. Sem alma, sem dor nem prazer, mas eles se esquecem que a alma está eternamente presente. Se você mergulha no Brahman, isso não vai resolver o seu problema. Um dia de novo você vai cair nos universos materiais. Mas eles pensam que é uma solução permanente. Não, não é permanente. A Jivatma existe eternamente. Mais cedo ou mais tarde ela vai voltar para o mundo material, se ela não alcançou Bhakti. Então, infinitas almas quiseram fazer esse tipo de suicídio, destruir a sua individualidade dentro do Brahman, o que é praticamente impossível. Na verdade, não é possível. Como que a existência pode acabar? A existência é aquilo que existe sempre. Então eu comecei, você não tem poder para fazer isso, porque a Jivatma existe eternamente. Então, de acordo com os samskaras, ou se você vai ignorar a presença eterna dos pés de lótus de Krishna, a honra dos pés de lótus do Senhor Supremo, se você ignorar, você também vai ter que voltar para esse mundo material. Não existe outra solução. Nenhuma outra solução pode existir. A solução só ocorre quando você começa a sua vida devocional. Existe esse kirtan muito lindo. Sadhu sanga kori, hari bhaje jodi, tabe hai anta klesh. Permanent solution. Essa é a solução permanente. Então, os Mayavadis pensam dessa maneira. Eles acreditam o Brahman, sob a influência de Maya, se sente um problema, por isso que ocorre o samsara. Eles dizem que é isso. Eles vão dizer, existem incontáveis pequenos pedaços de vidro quebrado, ou incontáveis potes de água. Se você olha para o sol, o mesmo sol está refletido em todos esses potes. Sim, isso é fato. E é bom dizer isso, é certo. Mas o que você quer dizer? Qual é a sua concepção? Sim, isso que você está dizendo é fato. Incontáveis pedaços de vidro, se você olhar para o sol, você vai ver ele refletido nos pedacinhos de vidro. Mas qual é o seu motivo? O que você quer provar? Como um tolo, o que você quer provar? Você gosta de pensar que existe uma jiva só? Quando todos os Shastras e Upanishads dizem que existem incontáveis almas, está escrito isso. Esse exemplo pode existir. Você pode dizer, Krishna é um, e ele está no coração de todas as jivatmas, em todos os corpos, como o sol está em todos os potes de água. Isso está certo.
Mas poderia estar errado em algum determinado sentido, porque o Senhor Supremo não pode ser comparado com uma imagem, porque o Senhor Supremo está presente na prática em todas as almas, como Paramatma ao lado de cada alma individual. Então essa concepção não pode ser aceitada plenamente, eu não posso aceitá-la. Então o Uddhavi Maharaj disse: Yatha tvam aravindaksho jadrisham va jadatmakam dhayet mamuksuretat me dhyanam me bhaktum arhasi. Bhagavan speaking, Bhagavan Uddhava diz, speaking, Uddhava diz, those who are Kamalalochana, interested to attain aqueles que moksha, estão interessados em alcançar moksha, apnake, which sarup, in which sarup, what is the means, how, and how to concentrate mind, that is also important, which way. And I also personally like to put question that eu pessoalmente gostaria de fazer uma pergunta: de que maneira eu devo meditar? Essa é uma pergunta pessoal. Por favor, diga como eu devo meditar em você. Uddhava pergunta para Krishna. Por favor, fale, você deve falar, porque eu sou seu discípulo, você é meu guru. Então, você precisa falar. Me bhaktum arhasi. So many discussion I like to do. Muitas análises eu gostaria de fazer. Tomorrow I can do. Bhagavan now speaking, Uddhava, I can put. O Senhor Supremo diz, Uddhava, eu posso colocar diferentes processos para diferentes almas com diferentes samskaras. Eu posso falar, nem todas vão aceitar o mesmo processo. Se eu disser um processo só, todas as pessoas não podem aceitá-lo, mas alguns aceitarão este, alguns aceitarão aqueles. Então, em primeiro lugar, eu digo, você pode fazer alguma coisa para a concepção geral de todos. Eles vão tentar, nessa vida, receber algum resultado até um determinado ponto. Bhagavan diz, asinam samakayo jatha sukham hastou utsango adhayu sanasagro kritekshanam. Bhagavan speaking, okay. Bhagavan diz, ok, eu posso começar do começo, sente-se. Você pode se sentar numa boa asana, num bom assento, sem perturbações ao seu redor, onde o ar é muito puro, onde não há barulho. Esse é o lugar ideal, à beira do Sarasvati ou do Ganges. Então, nenhuma perturbação estará lá. Então, primeiro você se sente de uma maneira bem reta, bem com a coluna ereta. Padmasana, por exemplo. O seu corpo tem que estar reto. Sentar assim é muito errado. Nunca se sentem assim. Sempre sentem-se eretos, porque a nossa conexão daqui até o cérebro não flui apropriadamente se você está curvo. Nunca sente dessa maneira assim. Não. Tente sentar reto, como Prabhupada. Já viram Prabhupada sentado assim? Ou assim? Assim ele sente. Samo asano asina samakayo jatha sukham. You feel comfortable? Você se sente confortável com essa maneira de sentar? Você sente dor? Tem que sentar num asana que não te dá dor. Se você sente dor depois de 5 minutos, aí você vai ficar mudando, não. Tente achar um lugar onde você fica confortável. E as suas duas mãos têm que ser colocadas aqui. Hasau utsango adhayo, and your attention should not be here and there. Sua atenção não deve ir de um lado para o outro, sua atenção deve estar na ponta do seu nariz. Porque se você olha para qualquer objeto, a sua mente é atraída para isso ou para aquilo. Como no caso do Mahabharata,
Dronacharya vai treinar todos esses meninos. Então eles dizem, tente se concentrar. Você está vendo aquele pássaro? Na árvore, sim. Concentre-se nele. Yudhishthira, venha. Você está observando o que você está assistindo? Estou vendo o pássaro. O que mais? Eu vejo as crianças brincando lá atrás. Não, então você não pode atirar. Os meninos estão brincando. Não, isso não tem que, você tem que estar olhando para isso. Então, dessa maneira, quando finalmente Arjuna vai até lá, o Acharya diz, Arjuna, concentre-se no pássaro somente, em nada mais. E Arjuna vai focar lá. E o Acharya vai perguntar, o que você está vendo? Somente o pássaro. Somente o pássaro, nada mais? Nada mais. Agora eu queria colocar você em tal concentração que você veja somente os olhos do pássaro. Não quero que você olhe para o pássaro inteiro, eu quero que você olhe só para os olhos. Ok. E depois disso, ele vai se concentrar. O que você pode ver agora? Eu vejo o rosto do pássaro. Ele fala de novo, então. E agora? Eu vejo o olho do pássaro. Agora você pode atirar. Com a flecha ele atravessa o olho do pássaro. Essa é a concentração. Isso é uma questão de concentração. Então, Bhagavan já disse no Gita, Abhyakto hi gatir duksham deho vadvir abhapati. Those who are bonded soul usually então, aqueles que são almas condicionadas não podem se concentrar, especialmente no Brahman pessoal. Onde você vai se concentrar? Você não vai conseguir. Então, Bhagavan Shri Krishna diz que é doloroso. Então, é por isso que os Mayavadis Acharyas dizem, eles vão aceitar a Sarupa do Bhagavan por esse tempo. Assim eles querem se concentrar. Mas isso é uma concepção completamente equivocada. Muitas vezes no Vedanta, o Prabhupada, e nós já discutimos isso muitas vezes também. Então Bhagavan disse, primeiro você tem que se sentar numa postura ideal, colocar ambas as mãos uma sobre a outra, sobre o seu colo. E você vai ser pedido que você olhe para a ponta do seu nariz, se concentre na ponta do seu nariz. Isso é o que o Sr. Shiva fazia. Mahadev. Então você tem que estar concentrado nesse ponto e você vai depois purificar o seu ar, os seus 5 ares, Pran, Apan, Udan, Saman, purificar os seus ares. Isso é muito importante. Se nós tivermos tempo suficiente para se concentrar na purificação dos ares, como no pranayama, nós vamos pelo menos manter o nosso corpo sempre puro, sem doenças. Os rishis e os munis, por milhares de anos eles ficam sentados, imóveis, mas eles estão sempre purificados, eles não ficam doentes. Mas a gente precisa de tempo. Eu sei, mas eu não tenho tempo. Então, Bhagavan dá esse conselho. Pranasya. Viparjaya napi sanair abhyasit nirjitendriya. Analiticamente amanhã eu vou explicar. Mas de fato, Bhagavan diz, as veias
podem ser purificadas através desse processo de controlar os ares. Detoxification is Há uma desintoxicação obrigatória. Se o nosso corpo está sem fazer esse tipo de processo de purificação, é um grande problema. Então, por quanto tempo você pode viver? Por quanto tempo, por quanto saudável você será? Isso depende de você. Aqueles que estão recitando o Shastra o tempo todo, os ares dentro deles estão automaticamente controlados. Então, na época do Corona, houve uma pesquisa e lá os cientistas estavam recitando stotras, o Bhagavatam, tudo. Eles não ficaram doentes. Os karmis, estavam só descansando, todos eles ficaram doentes. Mas aqueles que estão mantendo a própria pureza, recitando e purificando a respiração, eles não ficam doentes, essa é a condição. Então, algum vírus usa o meio da água para se espalhar. Outros vírus usam o ar. Outros vírus vêm da inalação de alguém, da exalação de alguém e pulam dentro de você. Então, agora está tudo contaminado. E o aquecimento do mundo também é perigoso. E diferentes armas, talvez não aqui, mas aqui talvez também. Está tudo se esquentando. A Antártica automaticamente. Então, ninguém poderá frear. Enquanto o ser humano agir como um animal, enquanto ele não parar de fazer isso, esses problemas não pararão. Não teremos segurança. O que quer que eu queira, eu vou fazer? Eu sou poderoso. Se ele vai ficar agitado, eu vou colocá-lo sob os meus pés. Eu sou tão poderoso. Meu Deus, como que eles podem contar tanta mentira? Mesmo diante do público, diante da imprensa, eu me pergunto como que as pessoas podem então acreditar num sadhu, se os sadhus contam mentira. Esse dinheiro vai matar você. Essa posição, esse dinheiro vai matar você. Tome cuidado. Então eu vou parar aqui hoje. Então, o que está chamando de Purak, Kumbhak e o Anulom Vilom, amanhã nós vamos discutir todos esses pranayamas. Então, com que verso eu comecei? Prakriti Purushena cha Vanchakalpatarus Kripa Sindhu Patitanam Pavunam Vaishnavyo